A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos até a Galícia, Espanha, conversar com o violeiro, compositor e professor Ivan Vilela. Ele vai falar do seu projeto de pesquisa na Europa e de sua primeira apresentação ao vivo na reabertura. E mais, um papo sobre pandemia, o ensino da música popular nas universidades e a diversidade musical brasileira. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, e nós estamos em contato agora com Ivan Vilela, diretamente da Península Ibérica, vou falar assim, porque ele trabalha na Espanha, trabalha em Portugal. Então, antigamente, quando a gente estudava história, falava na Península Ibérica. Bem-vindo, Ivan Vilela. Estou na Galícia agora. Na Galícia, está na Galícia? Na Galícia, Santiago, Compostela. Onde começou tudo, né, da nossa língua, aí é a Galícia. Né? Isso, onde começou tudo. Ivan Vilela, você está na Europa e quando você saiu para estudar, né, trabalhar aí na Universidade de Aveiro, para fazer o seu trabalho, a gente ficou meio apreensivo. Pô, será que o Ivan Vilela vai voltar? Será que ele vai ficar? Mas eu não quero que você responda ainda isso aí. Eu quero que você fale o seguinte, o que você está fazendo do seu trabalho e como é que você está encarando esse momento de pandemia aí na Europa, que é diferente do nosso aqui no Brasil, né? Para poder desenvolver o seu trabalho, como é que você está vendo tudo esse panorama das pessoas, dos artistas, né, que hoje pararam de trabalhar. Isso é uma realidade muito triste, não podem trabalhar, porque quem toca ao vivo não tem mais trabalho, e a gente aqui no Brasil, cada um está inventando uma coisa, todo mundo fazendo live, outros procurando dar aulas, cada um se virando, uns hiperativos, outros deprimidos, a situação é bem complexa. Então, eu queria que você fizesse uma análise, que você está aí desde o começo, e você estava também numa transição, né? Você faz a ponte Brasil, Portugal e Espanha, né? Fale um pouquinho aí dessa situação para o artista, né? Curiosamente, domingo agora, que passou dia 26, foi minha primeira apresentação em público pós-pandemia, numa igreja, aqui num festival, no Festtrad aqui de Santiago de Compostela. É a primeira vez. O que acontece? Bom, começando do trabalho para chegar na pandemia. Eu fui convidado pela Universidade de Aveiro, pelo Instituto de Etnomusicologia, para ser o principal pesquisador de um projeto que eles deram o nome de Atlas, que é o Atlântico Sensível, que visa pesquisar os trânsitos dos instrumentos portugueses, mais notadamente a viola e o cavaquinho, as violas e o cavaquinho, pelo Atlântico lusófono. Então, dentro da nossa área, aonde nós conseguimos chegar com o dinheiro que temos, né, é Portugal continental, os arquipélagos de Madeira e Açores, Cabo Verde e Brasil. E tentando entender as transformações da viola, os estágios de avanço no uso. O Brasil está com um uso muito avançado da viola. A viola já entrou para a sala de concerto, já grava discos de todas as formas, em todos os segmentos musicais. E Portugal tem começado agora esse movimento de resgate da viola do fundo dos museus, na realidade, para a vida pública, para a vida artística, né? A Madeira já tem um outro panorama, onde os instrumentos tradicionais estão muito vivos, eles são inclusive ensinados nas redes públicas escolares, né, no ensino fundamental, no ensino médio. É o braguinha, que é o cavaquinho, que eles tocam de uma maneira muito diferente da nossa, é um instrumento um pouco diferente. E a própria viola de arame lá. Enfim, tem sido muito rica essa pesquisa, sobretudo para conhecer um pouco realidade não só social, mas não só musical, mas social, onde esses instrumentos estão inseridos. Então, nós temos descoberto coisas bem interessantes, né? Como que isso foi uma pesquisa minha, até apresentei num congresso aqui, como que o Estado Novo
no Brasil agiu diferentemente em relação no trato às culturas populares em relação ao Estado Novo do Salazar. E o Estado Novo do Salazar, pelo total controle da cultura popular, na criação dos ranchos folclóricos, enquanto um instrumento representativo da cultura portuguesa diante do mundo, ele acabou congelando e museologizando os instrumentos ligados, né? E a viola, então, congelou. Não podia tocar de outra maneira que não fosse a tocada nos ranchos, né? Eles partiram de uma dimensão folclórica para o parafolclórico. E já o Getúlio, que tinha um projeto de desvalorização da cultura rural, do café com leite, e uma valorização da cultura urbana, do proletariado, do samba no Rio de Janeiro, largou livre essas culturas populares da maneira que elas sempre foram, de modo que elas puderam continuar existindo do jeito que sempre existiram, né? Sem apoio, mas porém livres. E isso fica muito demonstrado na maneira como cada um, brasileiros e portugueses, se apropriaram do instrumento. Então tem sido uma pesquisa interessante. No meio de uma das viagens no Alentejo, a gente foi chamado pela universidade para voltar, foi no dia 12 de março, porque estariam fechadas, a universidade iria fechar no dia 13, inclusive. Tivemos que correr para entregar equipamentos, tudo, e ficamos parados até 1º de junho. A bem dizer, agora, dia 21 de julho, nós conseguimos fazer a primeira viagem pós-pandemia, né? O Estado português foi muito taxativo no sentido de dar multas e prisões para quem se aglomerasse no início da pandemia, do Covid, de modo que as pessoas respeitaram muito. As pessoas seguiram à risca, né, ao pé da letra. E já no 1º de junho, o comércio foi flexibilizado, os restaurantes foram abertos, né? A gente só entra nos estabelecimentos de máscara, mas pode andar sem máscara nas ruas. Aqui na Espanha, não. Na Galícia, em toda a Espanha, você tem que andar nas ruas de máscara, né? Então, ainda estão numa medida de controle mais radical. Mas, enfim, a vida vai voltando ao normal e sabe-se lá, né, se algum dia o vírus é tão difícil de descobrir vacina, né? É verdade. Então, nós estamos lá, como que a gente vai conviver? Eu até vi uma charge interessante, perdão, Colibri, pode Não, falar. fica à vontade, fica à vontade. Quero ouvir, fale. Eu vi uma charge interessante que tem um casal num banco numa praça com máscara, né? E o rapaz fala para a moça, amor, me dá um beijo. Ela fala, só depois do casamento, né? Não é depois da pandemia, né? Agora, Ivan, esse trabalho que você está fazendo, ele tem prazos assim que você está aí, né, nesse ir e vir? Fale. Eu vim para ficar 3 anos, né? Eu cheguei aqui em outubro e ficaria até setembro, na realidade, mas por conta da pandemia eles estão querendo esticar até dezembro, mas eu já dei um ultimato, falou, olha, eu fico até julho, agosto eu quero retornar ao Brasil, quero retornar às aulas, né, para pegar o semestre do ano que vem, 2021, né? Então, 2021 você retoma a USP no seu trabalho como professor. Isso, a partir de agosto, se Deus quiser. Agosto de 2021. E eu não... Todo mundo fala, poxa, mas você vai voltar, o Brasil está difícil, você está na Europa, mas música é no Brasil. Não entende? dá, né, cara? É aí que não a gente dá para bebe, segurar. que estão nossas fontes. A nossa cena musical é uma das cenas mais potentes do mundo, né? Diga-se de passagem. A cena de música popular é basicamente, em termos de potência, no meu parco entender, é Brasil e Estados Unidos, né? Onde essa música é hipervalorizada e tem uma dimensão agigantada, né? De trocas e tudo. Então, eu volto correndo para o Brasil porque é o meu país, é o lugar que eu gosto e venho para cá para tocar, mas viver aí mesmo. Isso. A revelia desse cara horroroso que nos governa, né? Que eu prefiro até não dizer o nome. É o inominável. Aqui a gente se trata como inominável. O inominável. Mas isso passa. O povo é mais forte, isso passa. Né? E essa elite que acorde agora também, né? E deixe de ser tão imbecil, né? De ficar apoiando projetos fascistas. Né? Isso aí. Agora, Ivan, esse voltar seu, né? A pessoa sempre fala assim, tem muita gente que está querendo ir, né, para Portugal, por exemplo, né, por causa da língua e tal. Eu quero ir para Portugal porque aqui não está dando mais e tal. Mas você foi por uma questão de trabalho, de oferta de
de um desenvolvimento que na USP você não conseguia fazer, você não teve a oportunidade de fazer, ou recurso Nem a para fazer. ideia, diga de passagem. Hein? Eu não tive essa ideia. A ideia foram deles. Eles falaram, Deles. quem seria o pesquisador? Falaram, o Ivan lá do Brasil, vamos chamar o Ivan. Foi uma Que sorte para mim. Fui sorte privilegiado, mas a ideia é deles. A e ideia foi mérito seu deles. também, mérito pelo seu trabalho desenvolvido. Bom, de qualquer forma, você foi para fazer, mas você acha importante estar aqui na cultura brasileira, voltar ao Brasil e tal. É o que prende muita gente, né? Nós aqui também que trabalhamos com música, eu falo que é uma das maiores riquezas. Você fala, aliás, você é a minha influência direta, né? É a maior riqueza e tal que a gente tem que ter, né? E desenvolver. E eu fico orgulhoso quando eu vejo a música brasileira disseminada, instrumental principalmente, disseminada pelo Brasil, pelo mundo afora, né? Eu recebi outro dia correspondência do pessoal do Clube do Choro da França, do Japão e de vários lugares do mundo que eles desenvolvem e tal. E também interessados no forró, interessados na viola, tem muita gente interessada no som brasileiro, né? Que é essa riqueza que o Inominável não percebeu, que é uma das coisas mais importantes desse país. Então, por isso também me atrai muito no Brasil, né? Ficar aqui trabalhando com isso. Né? Mas tem gente que fica muito decepcionado com a política, não vê, e quer ir embora e tal, cada um na sua, mas enfim. Você está falando. Mas a xenofobia está muito forte, viu? É bom falar para os brasileiros que estão querendo ir para cá. É para ficar atento, porque o que acontece? Esse mesmo povo que enriqueceu durante o período do governo da esquerda no Brasil e se aproveitou das benesses sociais, quando acabou apoiando o golpe parlamentar em 2016, o Brasil começou a ficar ruim e eles vieram para cá. E é uma classe de novos ricos, né? A gente diz passagem, sem formação cultural, muito mal educada, e tem criado uma má impressão do Brasil muito grande em Portugal. Então aumentou muito essa xenofobia. Só que eles não percebem que o Estado que eles derrubaram no Brasil é o mesmo Estado que existe aqui. Aqui é um Estado social, entende? Portugal é um Estado super voltado ao cidadão, né? No sistema de saúde, no sistema escolar, que as escolas são públicas. Né? É tudo que a gente estava tentando reconstruir após o golpe militar, é o que eles têm aqui. Então é engraçado que eles destroem isso no Brasil para vir buscar isso aqui, dizendo que aqui tem estabilidade. É muito contrassenso, sabe? Super contrassenso, né? E o jeito dessa classe que foi para aí, principalmente classe média alta aí, que sem noção, né? Eles não sabem nem que o governo, a história da geringonça, né? Eles conseguiram, a esquerda em Portugal conseguiu se unir, né? Para desenvolver o país, ajudar o país no trabalho político, né? E os caras não têm noção, vão para um país sem saber como é que funciona o país do ponto de vista político e criticam, né? Quer dizer, criticavam no Brasil e não sabem que estão se beneficiando desse tipo de trabalho social e de governo social. Exatamente. É um negócio absurdo. Mas, Ivan, vamos fazer um intervalinho, porque cada papo gostoso aqui, cada assunto, uma música poderia ser, né? Nós estamos aqui o Colibri na quarentena, na hora do rango, depois você vai falar de comidas aí. Você deve estar com vontade de comer uma comida mineira. Tem aí na Galícia, onde você está hoje? A Galícia, curiosamente, é a Minas Gerais da Europa. Né? Eu acho que o povo mais parecido com o povo brasileiro é o povo galego, né? Não é o português. Longe de ser o português. Inclusive na língua, né? É verdade. A gente entende muito mais fácil um galego, porque é onde tudo surge, na realidade. Né? Portugal era Galícia quando surge. Né? Exato. E eles falam muito parecido com a gente, o jeito de ser, sabe? É assim, é muito, muito bacana. Hoje você está se sentindo bem aí em Santiago de Compostela. O que nós vamos ouvir agora, Ivan? Começa aqui com a Viola Quebrada. Fala um pouquinho da Viola Quebrada. A Viola Quebrada é uma música do Mário de Andrade, a única música composta pelo Mário de Andrade, para a qual fiz um arranjo, e eu abri uma apresentação minha na Alemanha, em Weimar, numa comemoração do Centro de Estudos Transculturais da Unesco, em Weimar mesmo, tocando essa música. Né? Então pode ser a Viola Quebrada. Então vamos rodar. Arranjo. Roda a Viola Quebrada. Uhul! Vamos lá, Ivan Vilela.
Estamos de volta com o Ivan Vilela, falando diretamente da Galícia. Ele está estudando, trabalhando, tocando viola e contando histórias para nós aqui. O Ivan, aqui nessa pandemia, a situação dos músicos está grave. Você deve ter contato com muitos deles, está com contato direto com os brasileiros aqui também, e eles estão numa situação complicada. Você acha que, por exemplo, fazer lives, quais são as alternativas para o músico em momento de pandemia, que ainda estamos aqui no Brasil, estamos ainda alguns confinados, outros não, nós estamos naquele negócio de vai, solta, flexibiliza, depois volta, está uma situação meio confusa, né? Porque o Brasil continental, cada região tem um problema específico, né? Um dado específico. E você deve ter ouvido relatos de amigos seus, músicos, falar, e agora, Ivan, como é que eu vou tocar? Você é professor, pesquisador, né? E agora você já pode tocar, acabou de tocar recentemente aí na Europa. Mas a turma que está sem trabalho aqui há mais de 4 meses já está desesperada. E que relatos você tem ouvido dos amigos seus? O que fazer? Como é que se... E vai voltar? Como vai voltar? Quero que você conte aí também a experiência de como foi a volta, né? Para a turma que vai estar na expectativa da abertura. Vamos começar assim. Quando o Inominável entrou e fechou o Ministério da Cultura, só na parte da música, ele fechou uma cadeia produtiva que gerava 4 bilhões de reais, 4 bi de reais por ano, a cadeia produtiva da música, envolvendo tudo, né? Então, isso já foi um golpe violento em todo mundo aí, né? Desmontando uma estrutura que vivia, que não era só o músico, não era só o cara, o hold que carregava o instrumento, nem o cara do som, mas era o cara do hotel, era o cara da mercearia que servia o pão no hotel, era o cara do açougue que servia a carne no hotel, é o transportador, entende? É o pedágio, é tudo claro, junto, né? Tudo. Uma cadeia imensa. O que eu tenho sentido é que, de certa forma, aumentou a exposição desses músicos agora, porque eles estão mais ativos na rede e tem sido uma coisa curiosa. Antigamente eu ia a um congresso, fazia uma palestra para 20 pessoas. Agora você faz uma palestra online e tem 200 pessoas assistindo. Então o público aumentou, diminuiu o contato, né? Mas essa questão do dinheiro é complicado, porque eu tenho visto o pessoal que faz apresentações e dá ali um número de conta, é muito pouca gente que vai contribuir, né? E tem havido ações em São Paulo, o próprio Benjamin Taub, que junto com amigos, com a Gisele, tudo, eles criaram o Conexão Música, e o pessoal da casa, o Paulo Nunes, lá como chama, a casa do Juca de Angélica, é um centro cultural. Eles também criaram para poder ajudar as pessoas que, desde comprar cesta básica, né, músicos que participavam dos saraus ali e que estão passando dificuldade, né? Então a gente tenta contribuir da forma que pode, né, com isso, mas é muito difícil. E o que eu tenho reparado é que o Estado francês, o português eu não sei, honestamente, eu não tenho informações a dar, mas tem havido um aporte. Na Alemanha também tem havido um aporte assim rápido do governo a esses artistas, né? Porque na realidade, se você pensar, artista está ligado também a turismo, entende? Sim. Então o que acontece, tem um mosquito aqui. Ele fala galego. Isso. É muito problemática essa demora toda no Brasil. Ainda bem que saiu agora a Lei Aldir Blanc, mas sim, isso teria que ter sido uma atitude assim instantânea, né? Porque a pessoa fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses sem receber dinheiro, começa a passar fome, né? E eu tenho sabido de casos no Brasil de gente que está passando muita penúria. E eu até às vezes ligo para amigos, falo, tá com um dinheirinho, deposita lá nessa conta, ajuda o fulano, tal e tal, faz isso, porque enfim, é uma rede de solidariedade que deveria partir do Estado. O exemplo deveria partir do Estado para chegar o apoio. Não o contrário. A gente tem feito nós mesmos aqui, da rádio, na TVT, na Rádio Brasil Atual, na rede.
o apoio Perfeito. do pessoal que pede e divulgar, o caso do Benjamin Tal, da Conexão, várias outras iniciativas particulares, a gente está também divulgando. Quando o SESC faz um edital, eu divulgo, tudo bem, vamos lá. Itaú Cultural, vamos lá, sabe? A gente aqui divulga todas as iniciativas para colaborar com os artistas técnicos. Então, a turma da graxa, como a gente fala, né, que está sofrendo mais na pele, porque não pode fazer live, eles trabalham montando som, montando uma luz, muito mais complicado, né? Então a gente tem. Agora, deveria ser um apoio direto do governo. Eles fizeram a iniciativa emergencial, que também como dizer, é o mínimo, né? Para poder ajudar nesse momento aí. E foi uma pressão de Benedita da Silva, Jandira Fegali, que pressionaram para sair, né, essa verba, esse fundo emergencial, a chamada Lei Aldir Blanc, né? Mas a gente fica aqui na... Colibri, Fale. ajuda também a divulgar aí o Instituto Juca de Cultura. Instituto Juca de Cultura, claro, vamos falar. Vamos fazer Que entrevista. é de São Paulo, é uma casa de um cara, um livreiro que abriu a casa dele para saraus e é uma coisa que ganhou muita força, né? É um espaço muito bonito de música, de poesia, de tudo. Legal. E eles têm tentado ajudar ao máximo aí as pessoas, né? Importante todas essas iniciativas, né? As que rolam aí de solidariedade, como você falou, que é a palavra mais usada aí, e também a ação mais vista mesmo, o pessoal um ajudar o outro mesmo. Isso é muito bonito. Espero que isso continue na pós-pandemia, né? Que esse gesto, esse ato de solidariedade siga pós-pandemia, né? A generosidade siga após a pandemia, né? Não só no momento agudo aí desse coronavírus, que depois a gente possa seguir. Essa primeira apresentação, estou muito curioso de saber como foi. Tinha muita gente, as pessoas estavam isoladas quando você fez? Explica um pouquinho que foi a primeira apresentação pós-pandemia. Diga lá. A igreja de Bonaval, que é uma igreja construída na Idade Média, mas tem partes barrocas, enfim, a arquitetura que é sempre muito misturada, né? As estruturas básicas são medievais, mas já é do período barroco, as reformas todas. Não tinha muita gente e tinha que respeitar aquele espaço grande, né, nas cadeiras da igreja ali, né? Era bem pouca gente, inclusive, que tinha. Enfim, as pessoas têm repete o lugar, que deu uma travada aqui na hora que você estava falando. Igreja de Bonaval, é um parque de Bonaval. É próximo à igreja de Santiago de Compostela, a grande catedral, né? E é um parque com vários espaços, é um mosteiro, né? Era um antigo mosteiro. Então tinha palcos engramados, palcos dentro da igreja. O pessoal sempre preferia mais as áreas abertas, né? A coisa de área fechada ainda tem uma certa precaução. E de maneira geral era pouca gente. Foi no domingo de manhã, acho que o povo estava acordando ainda também, foi 11h30 da manhã. Enfim, mas foi uma boa experiência, foi bem tranquila, assim, um público pequeno, porém afetivo, né? Mas ninguém vem conversar depois, é curioso, porque todo mundo já sabe. Muito curioso mesmo, porque ao final das suas apresentações, que eu lembro, que eu fui assistir várias e tal, sempre vai aquele pessoal, Ivan, mas aí essa música que você tocou, eu quero altos papos. Exatamente. Mas você está usando essa viola sua, de onde é? Quem é o luthier? Como é que você tirou aquele som? Não é? Altas conversas. Né? É desse jeito. Mesmo aqui, em vários locais, tanto na Alemanha, Inglaterra, onde eu toco, as pessoas têm que conversar. Mas ali ninguém foi, porque você vê que o povo está assustado ainda. Então vai Como ser eu toquei assim. mais longe, eu toquei no altar, então, e é uma igreja com acústica muito bonita. Eu toquei sem máscara, né? Depois que eu coloquei a máscara. Porque eu estava longe deles, então eu podia tirar a máscara para tocar, né? Porque o tempo todo é todo mundo mascarado aqui. Né? Muito bem. Então você está contando a experiência que deve acontecer aqui no Brasil também, mas com toda a precaução, os protocolos seguidos, né? Distanciamento, máscara, tudo direitinho, para poder seguir, poder ver música ao vivo, né? Agora, enfim, tem que ser assim, Colibri. Tem que ser assim, é isso precisa mesmo. respeitar, né? Mesmo o pessoal no Brasil que está um pouco por conta desses maus exemplos aí do governo,
Pode liberar, junta lá, e essa, enfim, a classe empresarial querendo que o povo vá trabalhar, embora eles tomem todo o cuidado para não se contaminar, o povo que Curioso se isso. vire, né? Entra É. no metrô, no ônibus, tem que tomar cuidado, tem que respeitar, porque é muito fácil contrair essa doença e ninguém sabe como que ela vai reagir no corpo. Tem gente que tem assintomaticamente. A média aqui na Europa é 86% das pessoas nem sentem que tiveram. Tem um mal-estar ali, mas você tem aí 14% que morre. É, dureza. Bom, vamos mudar de assunto, vamos ouvir música, porque música você sabe, Ivan Vilela sabe mais do que qualquer um, porque trabalhou também em projetos de música nos hospitais, lá no Hospital Premier, foi um dos os divulgadores, fundadores lá do projeto da música como terapia. Eu acho que já falei que a música não é mais terapia, a música é cura também, não é isso, Ivan Vilela? Quando você, Cura, né? não é? Tem esse poder também. Então, para a gente mudar o astral, para não ficar falando aqui só da pandemia, vamos ouvir uma música. O que vai ser agora? Sertão? O que vai ser? Falamos do querido Benjamin Tal, porque né, vamos ouvir então Sertão, que nós gravamos o disco Encontro, né, que foi lançado em 2019, e isso aí um vídeo do Sesc, de um show que nós fizemos em 2017, que está bem bacana, e Sertão. E a música de quem é Sertão? É minha, é dedicado ao Guimarães Rosa. Né? Claro. Beleza. Roda o Sertão com Benjamin Taub e Ivan Vilela, dedicada ao Guimarães Rosa. Vamos nessa. Uhul!
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Ivan Vilela, falando diretamente da Galícia, de Santiago de Compostela. Você fez já o caminho de Compostela, Ivan? Não, não fiz ainda. Você já vai direto para Compostela. Não faz, eu preciso fazer. É bonito, você vê peregrinos chegando de todo canto aqui, mas eu não fiz ainda. Eu pretendo fazer, se der tempo, fazer um caminho de Portugal para cá, que dá 3 dias, né? Isso, que Mas sai a lá gente do... sabe de casos aqui de gente que vem da Rússia. Olha. Teve, anos atrás, teve uma mulher que saiu do Japão, né? Fez o trecho até a beira-mar do Japão, depois pegou um avião para a Rússia, encontrou com essa outra mulher e as duas chegaram até Santiago, né? Fizeram um caminhão do caminho maior. Foi quase um ano caminho. de caminhada aí. Porque tem vários, né? Tem um que vem de Portugal, como você falou, que sai. A minha mulher, a Silvia, fez aqui esse caminho, né? Tem o que vem lá da França, né? Na fronteira ali da França deve ter também caminhos, né? Passar por ali até chegar em Compostela. E nessa pandemia o pessoal ainda está fazendo essa peregrinação? Tá todo mundo andando, né? Todo mundo. Ontem, com máscara, naturalmente. Com máscara. Criança de romeiros lá, né? De peregrinos para ganhar o certificado, né? Isso, mas com a máscara devida, né? Para chegar lá direitinho. De máscara. Não, é proibido andar sem máscara na rua. É proibido, né? Pronto, isso mesmo. Agora, Ivan, vamos falar um pouquinho mais da nossa música brasileira.
E a turma toda aqui das universidades trabalha a música popular, aquela conversa que você sempre explica para a gente, né? Que não tem essa fronteira do popular erudito, mas que muita gente, as universidades ainda estão ainda desenvolvendo, né? Você é um dos pioneiros. O estudo da viola já é um clássico lá na USP, já é uma cadeira, né? Como se fala mesmo, do ponto de vista acadêmico, desculpe, é uma cadeira já? É um bacharelado. Um bacharelado, muito bem. Isso. Perfeito. A viola e outros instrumentos também que defendem, ou melhor, que apresentam a cultura popular. A academia já aceitou? A pergunta é essa. Estou dando uma volta para chegar à pergunta que eu quero. A academia já aceitou a música popular brasileira no Brasil todo ou não? Não. Isso é uma luta. Inclusive, para quem estiver interessado, eu fiz uma palestra num encontro aqui em Portugal, um encontro internacional de pós-graduação, uma palestra de abertura, e aí o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, da pós-graduação em música, me convidou para fazer essa mesma palestra, que deu o nome a ela de Por que a minha música não entra no repertório? Por que a gente, para estudar a música popular brasileira, que é uma música que ensina o mundo inteiro, né, como é que se faz música popular, a gente precisa usar a metodologia dos Estados Unidos? Porque por trás do método está a palavra cultura, né? E você também utiliza, você tem no Brasil metodologia de música clássica europeia. Agora, o problema é que existe uma instauração de um poder simbólico desproporcional. Você, se for fazer um curso de engenharia, você vai estudar a história da engenharia, você vai pegar desde onde os caras quiserem e você vem até o tempo presente. Sim. Medicina também. Por que música você para em 1910, 1920, como se não existisse mais? Você estuda de 1500 a 1920. Quer dizer, é toda uma concepção muito romântica, ligada ao romantismo que existe ainda na formação dos cursos, e que tem questões cruciais aí que nos dizem respeito, né? Duas que eu vou citar aqui. A primeira delas é que a gente estuda, eu fiz um curso de música clássica, né, de 6 anos, que era composição musical, agora são 5 anos. Quando eu fiz, e até hoje é assim, as pessoas estudam a história da música, a história da música clássica, a música europeia, mas desvinculado da história social da Europa. Então é como se os artistas tivessem despregado. E isso gera um tipo de profissional que é totalmente desconectado da realidade dele. Não é à toa que a gente viu aí no meio da música clássica, eu vejo gente, colegas na USP, muitos deles apoiando o golpe parlamentar de 2016, votando no inominável agora. Né? As pessoas estão despregadas E a outra questão é que o Brasil, pela via, que a música popular no Brasil, até não muito tempo atrás, ela estava muito ligada ao mundo da tradição oral. Vamos pegar os sambistas dos anos 30, pega Cartola, Nelson Cavaquinho, Geraldo Pereira, Wilson Batista, ninguém sabia ler partitura. Você pega a geração do Chico Buarque, quase ninguém lê partitura. Uhum. E você constrói, pela via da tradição oral e aural, uma música que é uma potência, né? Talvez em termos de diversidade, a maior música popular do mundo, né? Nesse sentido que a gente entende música popular como um fenômeno americano de encontro de culturas muito distintas, do qual a América foi palco, né? Em outras palavras, a gente só encontra música popular nessa dimensão de diversidade no continente americano, né, de norte a sul. Então, você... Espera lá que eu perdi o fio da meada aqui. Não, eu queria falar, porque a academia ela não reconhece esse trabalho todo, né? Perfeito. Então, você tem um estudo da música hoje, ainda no Brasil, muito calcado na leitura e pouco calcado no ouvido. Então, você tem a informação versus a experiência. Uhum. E, na realidade, o que construiu a música popular foi ouvir música. Uhum. Então, geram uns desvios. Eu quero estudar música popular, me dá um livro. Dá um livro, não, dou um disco. Pô. Você vai na fonte primária, por que você vai na fonte secundária? Entende? E esses procedimentos se repetem. Quantas vezes eu não vou em bancas
de pós-graduação de outras áreas, até que estão falando de música popular, e chega uma hora e eu pergunto, mas você ouviu o disco que você tá? Não, mas eu li os livros que falam do disco. Pô, mas você tem a fonte primária, você joga fora o osso do dinossauro para estudar o livro que o cara escreveu sobre o osso do dinossauro, entende? Não faz sentido uma coisa dessa. Então, existe uma apropriação indevida, eu chamo, usando aí o Bourdieu, um poder simbólico do erudito sobre o popular, que não precisaria haver, essas coisas poderiam somar, porque no fundo o Brasil é uma cultura de soma, né? E essa música europeia fez parte da nossa formação, ela é muito bem-vinda, mas ela não pode ser a única, porque a maneira como ela é ensinada é uma maneira excludente. Verdade. Então, a frente toda na USP, de música, eu comecei a abrir na graduação. Aí, quando eu fui para a pós-graduação, comecei a abrir a frente de música popular, porque não tem espaço para música popular. Por quê? Porque não tem professor voltado para isso. E é muito triste. Pô. Você está no Brasil, você tem uma música maravilhosa e os alunos não podem estudar porque não tem professor que orienta essas áreas. Né? Quem está dando aula hoje na USP de música, de cultura, de música popular? Olha, notadamente, eu levei para lá o Alberto Iqueda, querido Alberto Iqueda, professor aposentado da Unesp. Então, estamos nós dois, assim, oficialmente, a gente pega alunos para trabalhar música popular. Eu tenho aluno trabalhando congado em Cunha, fandango em Itapetininga, Egberto Gismonte, Milton Nascimento, Dércio Marques, tem de tudo. A gente não consegue falar, a minha área é essa daqui, não dá, porque a gente precisa abrir, né? A gente vai um pouco na contramão da educação neoliberal na universidade, onde cada professor é especialista daquele assuntinho dele só, e todos os alunos têm que se adequar àquele assunto. Não dá para fazer isso. E tem, via de regra, um ou outro professor que acaba pegando um aluno porque gostou do projeto e pega, né? Tem o Paulo de Tarso, que faz coisas interessantes lá, o Pedro Paulo Salles, mas engajado mesmo nessa questão de abrir uma frente de música popular, somos dois num corpo de mais de 20 professores. Né? É pouco, né? E a experiência, qual a diferença da experiência da Unicamp para a USP? Você trabalhou também na Unicamp. A Unicamp abriu isso? Porque a gente fala da Unirio também no Rio, né? Abriu. A Unicamp abriu. A Unicamp é hoje, eu acho que é o principal centro de geração de bons trabalhos acadêmicos na área de música popular. Eu tinha uma ideia de que Portugal fosse diferente, mas não é. Portugal é totalmente engessado também no ensino musical. Eles agem, parece que como se fosse o Brasil lidando com a música erudita, sabe? Assim, é muito quadrado, né? Eu até falei lá, eu não vejo aluno tocando nos corredores nessa escola, todo mundo toca escondido, você não tem, só sai dali para tocar na orquestra, tocar no quarteto, tocar no trio, no ensemble, mas você não vê a música pulsando, né? E que é uma característica de curso de música popular. Você vê o cara sentado ali com o violãozinho dele tocando. Então, a Unicamp realmente conseguiu criar uma estrutura a partir de 1989, quando criou uma faculdade de música popular, que agora nós temos outras, né? Tem em Goiânia, tem na UFG, a Federal da Paraíba abriu um curso agora, a Federal da Bahia abriu na época do Reúne, né? Dessa expansão universitária de universidades que o Lula fez. Eu até ajudei no processo de criação, como consultor, né? Fui 2 vezes na Bahia e uma vez na Paraíba, né, para conversar sobre o que seria uma faculdade de música popular, né? Porque metodologia está ligada à cultura. Então, quando você faz um método dos Estados Unidos, que é ultra eficaz, do Berklee College of Music, para formar músicos de jazz, os Estados Unidos não têm a diversidade rítmica que tem no Brasil, mas nem de imaginar, entende assim? A dimensão do Brasil é muito grande, né? São 250 danças folclóricas, você pega o Congado Mineiro, tem 20, 30 variações rítmicas, numa só dessas danças, né? Então, os números são muito grandes. E como lá não tem, quando você traz o método de lá para cá, de lá para cá, que eu digo, traz dos Estados Unidos para o Brasil, o que vai acontecer é que essa parte rítmica é desprezada no ensino. Então, metodologia tem por trás que é cultura, você precisa adaptar. Mesmo no Brasil, que é um país multicultural, você precisa pensar num ensino de música brasileira que tenha
que tem espaço para as habilidades locais, né, de cada povo. Né? Isso aí. É diferente um curso que você vai dar no Rio Grande do Sul do curso que você vai dar na Paraíba. Eles vão ter coisas em comum, inclusive um escopo de matérias ligado ao universo da música clássica, que são ferramentas de entendimento, análise, contraponto, a própria história da música é importante conhecer, mas um grosso de música popular geral, mas tem coisas locais que vão ser estudadas, que precisa ter esse espaço também dentro dessas metodologias. Né? Isso aí. Vamos ouvir uma música agora? Eu gostei da aula, eu estava aqui curtindo a aula do Ivan Vilela, aproveita. Tem tanta coisa para a gente fazer, né, nesse país, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. O que a gente vai ouvir? Falando em cultura popular, olha o gancho. Né? Tem uma figura, o Eupídio dos Santos, que é uma figura de São Luís do Paraitinga, maravilhosa figura, né? Fala um pouquinho do Eupídio dos Santos e do trio que você faz, que é uma coisa das mais lindas, além do seu trabalho de professor, de pesquisa de viola, você, Susana Salles, o Lenine Santos, que é uma coisa muito tocante. Toda vez que eu assisto, eu me emociono, porque realmente é lindo mesmo. E é aquilo da cultura popular pulsante. Você falou que falta a gente tocar, né? Aquilo lá é muito claro, né? Esse trio. Fala um pouquinho do trio e do Eupídio dos Santos, para a gente ouvir agora. O Eupídio foi um grande compositor, né, de São Luís do Paraitinga, ali perto na Serra do Mar Paulista, entre Taubaté e Ubatuba, que talvez seja o grande ponto de resistência cultural hoje no estado de São Paulo, né, de manifestações como o Carnaval de Marchinha, a Festa do Saci, enfim, e muitas outras. Né? E o Eupídio ele foi um grande compositor que compunha de tudo, de todo tipo de música, e fez muitas trilhas para os filmes do Mazzaropi. E ele não era propriamente um compositor caipira, que compunha música caipira no molde que a gente conhece nessa época dos anos 30, 40, 50 e 60, mas é um compositor que compunha, vamos dizer, uma música com uma temática sertaneja, passeava perto do caipira, mas ele tinha uma cabeça mais eclética, assim, ele compõe de tudo, né? Até rock chegou a compor, né? Rockinhos assim, nos anos 60. Então, a Susana Salles, cantora da vanguarda paulistana dos anos 80, junto com o Lenine Santos, que é um tenor lírico maravilhoso, eles fizeram uma vez uma ópera de bolso aí do Arrigo Barnabé e do Tim Rescala e viajaram o estado de São Paulo pelo Sesc. E na hora do jantar, eles contam que um dia ela começou a cantar uma música caipira, ele entrou e emendou a letra inteira junto ali. Aí eles se descobriram uma dupla, que adoravam música caipira, os dois. E a Susana brinca, mas talvez seja verdade, que eles convidaram vários violeiros, ninguém quis. Aí falou, só sobrou o Ivan, vamos chamar o Ivan para tocar com a gente. Então eu faço os arranjos, né? Ouço as músicas deles, me dão a tonalidade, eu faço os arranjos, preparo e a gente toca, né? E gravamos já 2 discos, Caipira e o Mais Caipira, que tem gravamos 4 músicas do Eupídio, né, ao longo desses 2 discos. E tem o terceiro também, que vocês me falaram, como chama? Primeiro é o Mais Caipira, é o segundo, né? E tem o terceiro, é o nome que vocês já estão bolando aí? A gente está brincando, né? Caipira outra vez, né? Caipira. Então vamos ouvir. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir, que é o mais legal aqui também, ouvir o Eupídio dos Santos. A música se chama Despertar do Sertão, é isso, Ivan? Isso aí. Despertar do Sertão, Ivan Vilela, Lenine Santos e Susana Salles. Lindíssima música. Roda! Uhul! Vamos nessa. Incessante da cascata, um sabiá cantando alegre lá na mata, o sol que nasce por detrás do verde monte, unindo a terra com o céu no horizonte, a natureza sempre alegre, tão festiva, num prazer ruidoso
duplinha tão bonita, um coração. Corre toda aflita a cuidar da criação. Tudo se agita em doce harmonia, assim no meu sertão começa um novo dia. Ai, 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 mas como é lindo despertar do meu sertão. Ai, 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 bença minha mãe, bença meu pai, bom dia, irmão. Ai, 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 mas como é lindo despertar do meu sertão. Ai, 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 bença minha mãe, bença meu pai, bom dia, irmã. Estamos de volta aqui com o Ivan Vilela, diretamente da Galícia, Santiago de Compostela. Lindo lugar. E o Ivan está trabalhando, está estudando, está fazendo tudo. Daqui a pouco ele volta para o Brasil ano que vem, no segundo semestre, né? Se der tudo certo, 2021, para a USP trabalhando, porque a gente precisa ter o Ivan Vilela aqui. Eu reclamei quando você foi embora, na rádio. Mas eu reclamei numa boa. Eu falei, não pode, esse povo não pode, ele tem que voltar. A gente volta. Como se eu tivesse... que a gente tem no Brasil é muito grande. Pois é, como se eu tivesse a capacidade de não deixar, né? Mas é isso, são oportunidades que surgem para o professor poder desenvolver um trabalho, né? E essa é a oportunidade. Te convidaram e você pode desenvolver o trabalho. Bom, você falou tanto na música brasileira e o orgulho que a gente tem das escolas, das universidades, né? Que ainda estão querendo romper com essa barreira do erudito popular, que é uma bobagem, né? E você também fala um pouquinho dos vários momentos da música popular brasileira, quando os próprios críticos não entendiam, né? Eu lembro de algumas aulas suas que eles não entendiam algumas rupturas da música, né? Por exemplo, da bossa nova dava para entender por conta do samba canção anterior, mas algumas outras manifestações, né? Como ocorreu com o Clube da Esquina, por exemplo, que era uma síntese. Aí os críticos não tiveram a oportunidade de analisar melhor, ficaram meio atrapalhados, né? Outro dia até entrevistei aqui a turma do 14 Bis, então todos os filmes e fotos aqui gravando, tocando, muita gente boa do 14 Bis. Bom, mas eu estou querendo chegar ao ponto seguinte, essa questão da crítica e tal, como é que a gente pode ler material? Porque eu acho ainda agora tem bastante livro, né? Pelo menos a gente tem uma bibliografia mais contundente aí com relação à música popular brasileira. Mas quais são os livros básicos que você indicaria nesse momento de pandemia, que as pessoas ainda podem se debruçar num livro, ler, né? Alguns conseguem, outros não. Eu consigo pouco, falar a verdade, que tem muita coisa para fazer, né? Muito acervo para organizar, né? Tem muita coisa para fazer. Mas o que você indicaria que a gente, para entender um pouquinho a nossa cultura da música popular, quais são os livros básicos que você citou? Evidentemente, tem o Turista Aprendiz, o Mário de Andrade, né? Você tocou no começo do programa, que é fundamental, o Mário de Andrade, para entender. Que outras obras, né, são recomendadas hoje para a gente entender um pouquinho mais a cultura popular brasileira, Ivan? Dicas de bibliografia. O Mário de Andrade é legal para a gente entender, sim, mas é legal para a gente questionar também, né? Porque ele via a música popular, que era numa visão mais adorniana, ele tratava de música de entretenimento, né? Como os discípulos dele, até hoje, alguns na USP, tratam, com uma certa reserva, né? Então, para ele, música popular era música folclórica, que deveria servir de base para a criação de uma música erudita brasileira, né? Enfim, existia aquela ideia ainda da grande música, sabe? Como se houvesse grandes e pequenas músicas, né? Enfim, é uma visão... Tem que ter uma visão crítica do Mário de Andrade, é importante ler. É importante. E ler uma pessoa espetacular,
É muito importante, acho que tem que ser lido, tem que ser conhecido, sim, mas é preciso ler com uma certa crítica como um homem do seu tempo, né? Ele foi muito importante, fez coisas maravilhosas, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que aí é uma crítica mesmo, pode até ser que eu receba burdoadas por ela, mas o acervo do Mário de Andrade está no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E o Mário, ele quando ele morre, ele tá se deslumbrando com a cultura brasileira, que desde as viagens de pesquisa em 1938, ele morreu em 45. E o que o IEB não fez até hoje foi olhar para onde o Mário estava olhando. Eles ficam meio num trabalho de legista do que o Mário fez, mas não. Então você tem um Instituto de Estudo Brasileiro num país que foi predominantemente e existiu com base numa tradição oral. A primeira universidade brasileira, enquanto um conjunto diversos de saberes que dialogava, é de 1934. As universidades espanholas são de 1550 e poucos, né? Espanholas na América, né? E como que o IEB, que é um Instituto de Estudos Brasileiros, não abre um espaço para ter acervos orais, de oralidade? Porque se você pegar a própria música popular brasileira, ela é um exemplo dessa oralidade, do que pode resultar dessa oralidade, né? Mas voltando à questão, então, eu sugeriria discos primeiro, antes de sugerir livros. Então, eu sugeriria discos. Então vamos a uma discografia básica, que eu gostava quando tinha esse agora, a discografia básica do Ivan Vilela. Qual que seria? Tá. Olha, se vocês derem uma entrada no site do Instituto Moreira Salles, do IMS, tem lá o acervo do Tinhorão, né, de músicas. O Tinhorão é uma pessoa foi um jornalista muito polêmico, mas ele teve uma importância, embora hoje ele seja, eu acho isso uma pena, eu acho um equívoco, ele seja um pouco ironizado até dentro da universidade, mas ele foi o cara que instituiu o materialismo histórico para estudar a história da música. Porque, na realidade, a história da música no Brasil era estudada como um desfilar de artistas, de cortes e não sei o quê. Ele vai pegar uma história social, o primeiro cara que vai olhar para uma história social da música, né? É claro que essa visão dele um pouco exacerbada acabou criando confusões, a ponto dele achar que a bossa nova foi o entreguismo à música americana. Mas ele não percebe, e eu percebi isso, escrevi até um artigo sobre isso, mas foi ouvindo música, que a grande influência da música dos Estados Unidos no Brasil, ela aconteceu nos anos 30 e 40 pelo cinema. Claro. Tanto é que o Noel Rosa e o Ismael Silva fazem aquela música Não Tem Tradução, que fala o cinema falado é o grande culpado da transformação, né? Aquele samba que no fim eles falam, esse papo de alô, alô boy, alô Johnny só pode ser conversa de telefone, porque estão implicados com isso. Você fala, pô, mas que raio que é esse? Que todo mundo... Mais tarde o Balanço deixou de sambar dando pinote só querendo dançar o foxtrot. Então, a influência da música dos Estados Unidos, que foi benéfica, na realidade, porque eles estão trazendo procedimentos harmônicos e orquestrais que tiraram do impressionismo, tiraram do Debussy, do Ravel e trouxeram aquilo, né, para a música popular. Eles fizeram essa ponte, na realidade. A influência é tão grande que o samba-canção, que é a música que antecede, o gênero que antecede a bossa nova, ele é a música mais americanizada do Brasil. A influência é tanta que a estrutura formal, quer dizer, a música tem partes. Você escuta um choro, você vai ver que tem uma parte, aí tem uma segunda, aí volta para a primeira, vai para a terceira, volta para a primeira, forma rondói, né? Tem um tamanho de cada parte, né? 8, 16 compassos, é sempre igual. Via de regra é sempre igual, né? O samba-canção, ele adquire a estrutura formal. O esqueleto da música de samba-canção é a canção de musical americana, a canção de jazz, né? Então, quando uma música chega ao ponto de interferir na estrutura formal da outra, é porque ela influenciou muito a outra, né? Exato. Agora, na realidade, a bossa nova já foi uma resposta, foi uma resposta brasileira, inclusive de tirar a orquestra e trazer o violão para o centro da cena novamente, de tirar o canto lírico e colocar o canto coloquial, que é o que o João Gilberto faz, né? Tudo bem, ele tem ali uma percussão meio comportada demais, uma bateria com escovinha,
Mas não importa, inclusive a temática, né? Vai sair de uma temática dor de cotovelo, até um pouco parnasiana na maneira de escrever, e vão escrever de uma maneira coloquial. A bossa foi um tesouro nesse sentido de trazer muitas inovações para a música popular brasileira. E então eu sugeriria, assim, se você vai ler o livro do Rui Castro, né, Chega de Saudade, você vai ler a história das belezas da bossa em detrimento do resto do Brasil. Quando ele fala que o João Gilberto veio salvar com o seu violão o Brasil da sanfona do Luiz Gonzaga. Como que se diz uma coisa dessa, entende? Então, se você Uma coisa tem não elimina a outra, né? Uma coisa não elimina a outra. Exatamente. Não, é um cara que escreve bacana, mas é absolutamente desqualificado para falar de música, porque ele forma opiniões equivocadas, né, em pessoas que não conhecem. Por isso que eu sugiro que se ouça música. O acervo do Tinhorão, então, é um acervo interessante no estudo E de tem Moreira toda Salles. a época de ouro da música popular brasileira, os grandes cantores, Orlando Silva, Francisco Alves, tem Isso, os instrumentistas da Rádio Nacional, Garoto, Radamés Inhardt, por exatamente. aí, né? E Tem aí a muito gente aí. já pode olhar uma idiosincrasia também, que os grandes cantores da música popular brasileira eram todos brancos e os grandes compositores eram todos negros e viviam nas favelas, né? Isso é verdade. Enfim, Então, é então legal que seja. nós temos que pegar o Mário de Andrade e ler, mas consultar os discos no acervo do IMS, lá do Tinhorão, e que mais assim obras que, por exemplo, que você fala muito do Clube da Esquina. Aliás, você me chamou a Bom, atenção. para a Eu gente chegar sempre no clube, escutem então samba canção e escutem bossa nova para ver as diferenças, né? pronto, pronto, Desde a ruptura formal da estrutura que a bossa nova faz, né? beleza. Repara que samba canção é sempre assim: tem uma parte A, tem uma parte B, aí entra a orquestra tocando a parte A ou B e o cantor acaba cantando ou A ou B, dependendo do que a orquestra tocou, e acabou a música. Aí você pega a primeira música, Marco da Bossa, Chega de Saudade, já não tem interlúdio instrumental. E a orquestra do Chega de Saudade, que é um arranjo do Jobim, é uma moldura para valorizar o violão e a voz de João Gilberto. Então, repara que primeiro começa com flautas, e aí vai minha tristeza, e diz, de repente entram umas trompas de leve, entram cordas bem devagarinho. Cada movimento foi utilizando a orquestra de uma maneira. Se no samba canção a orquestra era o presente, o cantor estava dentro da orquestra, era um crooner, né? Na bossa nova, a orquestra já é uma moldura para valorizar aquele centro de violão e voz ali, das frequências médias. Você tem depois, vou te dar um exemplo do que a escuta faz. Tudo que você vai ler sobre canção de protesto não está falando da música, está falando das letras, Verdade. das revoluções. Agora, a canção de protesto trouxe para dentro da corrente central da música popular, mais ligado ao mercado fonográfico, ao rádio. Timbres novos, né? Escuta o Quarteto Novo, por exemplo, escuta o Canto Geral do Vandré, isso, né? Que não é o Quarteto Novo ali, é o trio, como é que chama o trio? Já vou lembrar o nome. Esses nomes somem assim da cabeça. Mas o que acontece? Eles trazem novos timbres, novos ritmos. Repara que novos ritmos e novas melodias. Vão trazer melodias com um ar mais nordestino, outros tipos de construção que a gente já faz alusão ao Nordeste. E repara que o Gonzagão, já nos anos 40, 46, ele é a primeira pessoa que fura esse cerco da música carioca, né? Onde o samba era a música que ele vai. Depois vem o Jackson do Pandeiro. Então, você tem pessoas que são icônicas aí, que são importantes escutar. Depois, Dorival Caymmi. O Dorival é numa época que todo mundo gravava samba canção com orquestra. O primeiro disco do Dorival de 1954, que é o Canções Praeiras, ele grava com violão e voz. Diga-se de passagem, o primeiro disco de violão e voz inteiro gravado, onde ele está fazendo uma leitura ultramoderna, né, de cantos, quase cantos de pescadores, de recriações, de composições dele sobre cantos. É uma coisa quase que folclórica, né, mas não é. E eu falei uma vez com o Dori Caymmi, eu estava gravando um disco do Renato Braz, um arranjo do Dori
Estava lá, eu falei, Dori, toda vez que eu escuto Canções Praeiras, eu ouço Debussy naquele violão do seu pai. Ele fala, mas o papai ouvia Debussy e Ravel o dia inteiro, né? Adorava, né? É isso Os aí. músicos populares, o Garoto também, estavam ligados nesses impressionistas, né? Franceses. Garoto tem Debiciana, ele fez um choro já. Debussiana, Exatamente. exatamente. Né? Exatamente. O próprio Radamés fala, quando eu gravei o primeiro disco de cantor e orquestra em 37 com Orlando Silva, a crítica caiu de pau dizendo que eu usava o acorde de nona, que era o acorde americano. Ele fala, e eu lá estava ouvindo música americana, eu estava ouvindo Debussy, e eles também estavam. Né? Claro. É isso aí. Mas então seria legal escutar a canção de protesto dentro desse ínterim, né, de ouvir coisas e perceber que eles trouxeram sonoridades novas, né, para dentro dessa música popular. Depois você vem a Jovem Guarda, que é um movimento que está muito mais ligado a uma música de mercado e é muito mais a versões, cópias que eles faziam de Beatles, etc. Né? Mas que, enfim, o que foi o rock dos anos 80 se não um revival da Jovem Guarda, entende? É muito próximo ali, a proximidade é muito grande, né? A ligação com o mercado, né? O rock dos anos 80 foi um rock que teve o tempo inteiro sustentado pelo jabá. Quando o jabá acabou, o rock sumiu, né? Tem toda uma série de coisas aí que a gente precisa estar olhando também. Pois é. Aí depois tem Tropicália, né? Tem Tropicália na sequência. Então, aí vem a Tropicália, que vai rever essa questão toda. O Tom Zé, uma vez ele deu um depoimento, antes dele ficar famoso, novamente aí, ele deu um depoimento nos anos 80, no programa Fanzine do Marcelo Rubens Paiva, na Cultura. Ele falava, que diabo éramos nós que não estávamos nem na direita nem na esquerda. Na esquerda estavam os nossos heróis, né? Na direita estava o capitalismo selvagem que iria chegar, só que a esquerda, na época, fazia um discurso para 40 milhões de habitantes. O Brasil já tinha quase 100. Entende? O peixe não ia dar para todo mundo comer. E a gente achava que a gente tinha aquela onda, aquele tsunami. Ele não usa a palavra tsunami. Ele fala, mas aquela onda ela seria... era inexorável. A gente iria receber aquela onda da música americana que estava chegando, com o mercado, com o rock, com o movimento de contracultura e tudo, e a gente precisaria ver o que a gente faria com aquilo. Não dava para fazer uma marcha contra a guitarra, por exemplo, contra a guitarra elétrica. Não fazia sentido uma coisa dessa no momento em que tem uma coisa que está chegando, e a gente vai ter que ver como lidar, não é sair correndo dela. Isso aí. Então, inclusive, eles fizeram uma releitura da canção de protesto, fizeram uma releitura do Brasil inteiro, foram gravar Vicente Celestino, né, que era tipo meio breve. Juntaram tudo, né? Fizeram uma salada, né? Jovem Guarda, olharam a Jovem Guarda novamente e trabalharam... O Geleia Geral, né? Geleia Geral. Outro dia eu entrevistei o Capinã e falou um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, é um movimento muito importante. Agora, a Tropicália foi talvez o único movimento no Brasil que se organizou enquanto movimento. Vamos fazer um movimento, em reuniões feitas em São Paulo, o Tom Zé, o Capinã, o Gil, o Caetano, o Júlio Medalha, o Décio Pignatari, os irmãos Campos, eles se reuniram mesmo, falaram, precisamos fazer algo, entende? Foi o único. Os outros que são tratados como movimento, como bossa nova, foi um ir tocando, vamos lá tocando, olha que bacana o que eu fiz, e não foi uma coisa combinada, vamos fazer uma ação. Dessa maneira, o Clube da Esquina foi a mesma coisa que a bossa, mas não é tratado como movimento. E quando alguns acadêmicos escutam, eles vão tratar como, eles vão pegar, aí é um outro problema que me incomoda também na academia. Eles vão pegar um cara bacana, que é o Raymond Williams, que é meio sociólogo, meio historiador inglês, que escreve muito sobre cultura, e o Raymond Williams faz uma análise dos movimentos literários do século XIX na Europa, tratando alguns como movimentos, outros como formação cultural, né? E aí você começa a ter trabalhos acadêmicos do clube, tratando o clube como formação cultural. Quer dizer, você pega uma estrutura de leitura de um lugar que tem uma cultura erudita já há muito tempo estabilizada, que é a Europa, Inglaterra, de uma análise de movimentos do século XIX, e vai trazer essa ferramenta para analisar música
popular num país que tem uma predominância de cultura oral do século XX não faz sentido. Dá certo, não dá certo. Então, eu reitero que o clube foi um movimento, eu acho que, do ponto de vista musical, o clube e a bossa foram os movimentos mais potentes que a gente teve, no sentido de inserção de novos elementos. Eu acabei mapeando 10 elementos que não existiam na música do Brasil, nem dos Estados Unidos, e nem no rock progressivo, que o Milton Nascimento traz, e hoje virou material de uso comum, todo mundo utiliza, mas ninguém faz a alusão à maternidade deles na criação dessas coisas. Beleza. E hoje em dia, para encerrar, agora, ó, enquanto você estava falando, estava procurando, para você não dar a informação completa, que é o trio Maraiá. Maraiá. Obrigado. Sabia que tinha Mara no meio. Você estava certo. Maraiá. Tinha o trio novo, que o Geraldo Vandré tocava com o trio novo, depois, né, que tinha o quarteto novo, depois o Maraiá também, que apresentava com ele. Maraiá. É isso. Isso. Só para não deixar de dar informação, Obrigado, porque o professor Ivan Léo depois vai me cobrar se eu fiz a lição de casa. Não, imagina. Obrigado. Mas então, e aí no final, hoje como é que você vê? Hoje eu por exemplo, na Rádio Brasil Atual, esses 4 anos do Hora do Rango, mais de 820 entrevistas, e agora essa Colibri na Quarentena, mais de 80 e tal, a gente fala com todo mundo. Eu vejo não existe um movimento específico, mas eu vejo uma pluralidade, uma diversidade cada vez maior. Outro dia eu entrevistei um menino, o Kunumi MC, que é da tribo aqui de Parelheiros, da região de Parelheiros aqui, Crucutu, né? E ele escreve letras, escreve poesias e agora escreve rap também. O canal que ele tem é fazer um rap com o violão dele, o jeito dele cantar um índio, né? Aqui na região de não é de longe aqui do Amazonas, aqui da região de Parelheiros, que faz um rap. Tem vários tipos, uma diversidade, né? Maluca, você vê, não é? Eu não sei como é que você enxerga esse momento. Eu estou falando. Eu acho maravilhoso, porque a grande característica, se tem uma coisa que une a música popular brasileira em todo o seu período de existência, até antes do choro, se você pensar já em manifestações locais de música, é ser cronista do seu tempo e ser cronista do seu povo. Uhum. A gente vê isso nos anos de chumbo, na ditadura, a gente vê, você quer saber como eram as favelas no Rio de Janeiro, vai ouvir Geraldo Pereira, entende? Vai ouvir o Wilson Batista, você vai entender muito o que era a realidade dessas favelas nos anos 30, né? De como que eram as coisas, né? Estuda lá, ouve a cabritada mal-sucedida do Geraldo Pereira, que você vai perceber o poder do patrão da Sebastiana que vai lá na delegacia e manda soltar todo mundo, entende? Você começa a entender relações sociais. E o que acontece... eu queria voltar nessa questão do rock, que a gente vê aí pessoas ligadas a esse movimento do rock com atitudes lamentáveis, como o Roger, o Lobão, né, de extrema-direita, né, e cantando músicas pseudo-revolucionárias, né? Eu ainda espero que eu esteja errado, mas num olhar rápido eu fico vendo que esse rock ele existiu, que está ligado a uma mudança na direção das gravadoras, quando os grandes diretores artísticos, que eram velhos músicos experientes, que escalavam os times das gravadoras, são demitidos e são contratados managers. É quando o neoliberalismo entra com força nas gravadoras, enxuga os elencos, né, cada vez menos gente e cada vez gente que vende mais. Não importa se é bom ou se é ruim. Esse parâmetro qualidade, né, são mantidos aí um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil nas gravadoras, porque aquele era um status. Você também precisa ter um cara ali que é icônico, né, de alta qualidade, tudo, né? Mas você vê que muita gente roda, Ivan Lins perde gravadora, Gonzaguinha perde gravadora, fica sem gravadora no período. E a carga toda de investimento na música do Brasil no início dos anos 80 é voltada a partir de uma reunião feita em Gramado, né, que é quando essas grandes majors, as grandes empresas de gravação, Warner, Universal, a EMI, né, o Odeon, que foi comprada, eu acho que não sei se pela Sony ou pela Universal, aí, enfim,
eles estão comprando todos os pequenos selos e resolvem investir numa música X, que é, no caso, o rock, que faz um pouco de sentido com uma demanda de controle de expansão da música pop no mundo. Que hoje aqui na Europa você vai em qualquer país, se você ouve música tocando num bar, tocando na rua, é música pop de língua inglesa, entende? Em qualquer país. Uhum. Portugal é música pop de mesmo, língua né? inglesa e música brasileira, sertanejo universitário e forró de baixo nível, né? É o que se diz, música descartável. Você pode ver que hoje, da mesma forma que o sertanejo romântico, o Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, estava muito ligado a um movimento de música romântica de baixa qualidade que espalhou pelo mundo via Estados Unidos. Você tem o sertanejo universitário, hoje é música pop, os caras estão junto com a Lady Gaga, é a mesma coisa, né, nesse sentido. E são coisas que são estrelas cadentes, vão passando, parou de vender, sai, entra outro e por aí vai. Então, voltando, eu acho que hoje a gente, na medida em que a cena foi pulverizada e, de certa forma, a internet, a rede abarcou tudo isso, que é maravilhoso, né? Que é um espaço de resistência também, eu acho que talvez o rap seja, o rap e alguns tipos de funk, os grandes cronistas dessas populações que não têm como mostrar a sua história. Verdade. Como foi a música caipira também no período dela, né? De registrar a sua história. Então, eu acho fabuloso. Por exemplo, você citou algumas questões aí, não dá para não passar pela história da periferia de São Paulo sem falar dos Racionais, né? Os Racionais é fundamental. Claro. Eles estão fazendo o registro, você falou do Geraldo Pereira. Referencial no mundo, né? Diga-se de passagem. Os caras são referenciais nos Estados Unidos também. É isso aí. Né? Bom, porque os Racionais, o meu filho estava me explicando que os Racionais foram, na realidade, um dos primeiros grupos a tratarem de questões sociais nas suas músicas. Que o rap nos Estados Unidos estava um pouco ligado a uma narrativa cotidiana, mas um pouco ligado à ostentação também, a coisas do cotidiano. E os caras que vão começar a fazer isso, na realidade, essa tradição da música popular, do povo brasileiro, de ter a música popular como cronista do seu tempo, o rap é a grande ponta do Brasil hoje que continua fazendo isso. Eu acho maravilhoso. Muitos votos de que continue e que se amplifique muito. Né? Isso aí. E as figuras como também o Criolo, o Emicida, que também dão revigoram o movimento, aí, né? E fazendo o cruzamento com outros, com samba, com outros estilos, misturando tudo. É uma coisa muito legal mesmo. E muitos outros. Fale. Não, tem outros conhecidos também, né? Pequenos aí. Você falou aí do pessoal de Parelheiros. Tem grupo de rap no Guarani, no Paraná também. Exato, tem muitos. Importante. A gente descobre aqui, Ivan, esse papo não tem fim, porque realmente é encantador discutir a música brasileira, a diversidade. Cada programa eu me surpreendo aqui. Eu te falei, mais de 800. Você pegar, a gente ouve todo tipo de música sem preconceito e fica encantado. Isso aqui é um levantamento que a gente, sem querer, está fazendo um mapeamento, né? Inspirado no querido Marcos Pereira, que já foi embora. A gente faz um mapeamento na medida do possível dentro da rádio para mostrar para a turma essa diversidade. Tem agora o slam, né? O slam das Minas, que é a poesia sem música, mas que tem ritmo, né? Que é também uma coisa muito legal. Tem várias tendências, é muito legal mesmo. Agora, para encerrar, o que a gente vai ouvir, Ivan, depois dessa aula toda, desse panorama da música brasileira? Castelo dos Mouros, é isso? Fale um pouquinho. Castelo dos Mouros foi uma música que em 2003, andando aqui em Portugal, em Sintra, eu vi uma muralha num castelo que eu não entrei e fui embora para o Brasil depois com a imagem dessa muralha, né? E fiquei aí, isso foi 2003. Em 2013 eu acabei de compor essa música. Eu comecei ela em 2006. Então, foi 7 anos compondo. E é uma gravação gostosa que eu converso um pouco. Eu estou no Alentejo, num lugar muito bonito que tinha um caminho de flores assim, no sítio que eu estava lá, num charco. E um pessoal resolveu gravar, fizeram você senta aí, vamos tocar um pouco, toca uma música, fala dela. Então foi isso, né? Foi uma coisa bem bacana. E fica o Castelo dos Mouros, então. A gente vai terminar com o Castelo dos Mouros.
agradecendo, dando um abraço e um beijo virtual a Ivan Vilela, nosso professor, mestre, grande violeiro e tal, né? A luz até acabou agora, a luz aí, agora voltou a luz. Um abraço. Estamos juntos. E até a próxima, Ivan. Estamos te esperando aqui e estamos sempre em contato. Valeu, Colibri. Obrigado, irmão. Obrigado você. Abraço. Tchau.
O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Cláudio Zoli. Fique com a gente.